Fala galera, quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje chegamos finalmente na última parte da nossa série sobre a Grécia Antiga. Vamos falar sobre os macedônios, Filipe II, Alexandre o Grande e sobre o que foi o período helenístico. Vamos lá! Antes de nós iniciarmos, vou fazer um convite para que você assista o filme Alexandre de 2004. É um filme interessante, um filme legal. É um filme hollywoodiano, você precisa tomar um certo cuidado, porque há ali, claro, alguns erros históricos e uma coisa bem romanceada ali para poder atrair mais público, né? Por exemplo, o mais famoso é a sexualidade de Alexandre, né? Colocaram ele como homossexual. Não era, tinha 3 esposas legítimas, diversas concubinas, né? Então, fora esses erros históricos aí, que você precisa tomar um certo cuidado, é um filme muito interessante, inclusive tem um discurso final ali do Ptolomeu sobre Alexandre o Grande, que é lindíssimo. Então recomendo que você assista esse filme aí, ok? E outra recomendação são os nossos filmes que fizemos aqui no canal sobre a Pérsia. Assiste a série dos persas para que você entenda muito bem esse nosso último vídeo da série da Grécia Antiga, tá ok? É importante nós cotejarmos o que foi Alexandre o Grande, Filipe II e Ciro o Grande. Porque o mesmo trabalho que Ciro o Grande começou a fazer em sua existência, conquistando os impérios e colocando uma cultura comum só de uma maneira diferente dos outros imperadores antes de si, é a mesma coisa que Filipe começa a fazer e principalmente Alexandre faz depois. Então lembre da figura desse cara, porque Alexandre o Grande vai ser, em outro tempo, um cara que fez uma coisa muito parecida com Ciro o Grande. Por que em outro vídeo eu disse que Alexandre não era tão grande, né? Alexandre o Grande, coloquei até aspas. Porque o que Ciro o Grande fez só se iguala se você juntar Filipe II e Alexandre o Grande. Porque Filipe II, que é o pai de Alexandre, vai preparar as bases para o seu grande império. E Alexandre só vai ter as conquistas. Claro, foi um grande gênio militar, venceu diversas batalhas, e isso em um tempo muito curto, quer dizer, um cara muito ambicioso, não se tira o mérito dele. Mas quem preparou a cultura grega, a cultura macedônica ali, foi Filipe II, botou as bases para o império. Então, entendamos que esse cara foi personagem excepcional, mas que não chega nem perto de Ciro o Grande, que teve ali a sua conquista fenomenal, sobre a qual já falamos. Então vamos continuar agora a nossa história de onde paramos. Paramos ali depois da Guerra do Peloponeso, está lembrado, né? A Grécia toda arrebentada depois da Guerra com os persas, a guerra entre eles, entre as cidades e estados, se arrebentaram todos. E um poderio estava se levantando logo ao norte, falei isso para vocês, paramos ali. Que poderio que era esse? O poderio da Macedônia. Vamos falar um pouquinho sobre a Macedônia, vamos lá. O estado da Macedônia estava um pouquinho ali em cima de onde estava a Grécia, e os gregos consideravam os macedônios como bárbaros, como caras assim, incultos. Eles eram a personificação do sujeito não grego. Quer dizer, eram agricultores, pastores. Fazer um paralelo com a atualidade, qualquer cidade, não importa a cidade do Brasil que você viva, tem as linhas, né? O interior, o pessoal de fazenda, o pessoal da área rural, não da área urbana. A visão que o pessoal da área urbana tem do cidadão interior, pelo menos muitas pessoas, era uma figura parecida com aquela que o cidadão grego fazia do cidadão da Macedônia, porque eram pessoas humildes, pessoas do campo, né, que não estudavam, não tinham a ideia de filosofia, de matemática, de ciências e tudo mais. O grego era um cidadão elevado na visão deles. Tá? Então pode pegar o mesmo paralelo com o cidadão hoje da cidade e o cidadão do interior. Eram assim que se viam os macedônios da época. E a história da Macedônia realmente começa em 359 a.C., quando um camarada chamado Filipe II se torna rei. Aos 23 anos, jovem ainda, se torna rei da Macedônia. Filipe II já tinha estado exilado ali em Tebas, na Grécia, teve a oportunidade de conhecer o grande general Epaminondas, conhecer os problemas da Grécia, conhecer principalmente o exército grego, né, a formação da falange, que era aquela formação de exército que todos estavam unidos ali e venciam todas as batalhas por conta dessa formação. Então Filipe trouxe isso tudo para a sua terra da Macedônia. Se tornou rei e já tinha um conhecimento muito legal da cultura grega. Ele queria isso para si, né? Os gregos não consideravam a Macedônia como parte da cultura grega, cultura helênica. E Filipe quer trazer essa cultura para a Macedônia. E tem um sucesso retumbante, né? Porque, primeiro de tudo,
A chave das conquistas, posteriormente de Alexandre e de Filipe, foi que, além da formação da falange, Filipe introduziu uma nova arma que era a sarissa, uma lança longa que atingia os oponentes antes deles chegarem ao seu exército. Né? Imagina um adulto aí segurando a cabeça de uma criança e a criança dando soco embaixo sem conseguir atingir. Mais ou menos assim que funcionava o exército de Filipe II e depois de Alexandre, também seu filho, que herdou isso aí dele. Então, com um exército poderosíssimo, Filipe foi conquistando de 357 até 338, foi travando guerras contra os gregos e finalmente teve a Batalha de Queroneia em 338 a.C., onde os gregos, sucumbindo ao poderio dos macedônios, eles simplesmente baixaram a cabeça e submeteram ao poder de Filipe II, grande Filipe II, macedônio. Inclusive, houve uma assembleia na cidade de Corinto, onde Filipe II foi tratado como comandante das forças gregas contra os persas. Estava com a cabeça dessa guerra contra os persas e Filipe II foi considerado o comandante-geral das forças. Então, quer dizer, na prática, ele já mandava na Grécia inteira. Isso foi essencial para as posteriores conquistas de seu filho Alexandre, que se não fosse arrumar a casa ali, não iam conseguir, com toda certeza, as grandes conquistas aí que Alexandre teve depois de seu pai Filipe. Filipe II planejou ainda, era o seu sonho ali, fazer a marcha para o Oriente, ali conquistar partes do Império Persa, mas não conseguiu, porque em 336 foi assassinado por um guarda-costas seu, morreu. E assumiu o trono de seu filho, Alexandre. Alexandre III entrou para a história como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande sobe ao trono com 20 anos de idade apenas, no ano de 336 a.C. Esse camarada tinha sido discípulo de Aristóteles, o grande Aristóteles, discípulo esse próprio de Platão, estudou com Aristóteles, quer dizer, não era qualquer um. Quando Alexandre assume o trono, 3 problemas são imediatos a se resolver. Primeiro, pretendente. Pretendente você tem se levantando ali para tomar a posição de Filipe, que foi assassinado. Quando havia um assassinato assim, sempre levantavam 5, 6 ali para tentar tomar o poder. Então Alexandre tinha que resolver isso aí. Outro problema, rebelião da Grécia, porque a Grécia tinha acabado de ser dominada, submetida por Filipe II. Então, quer dizer, morreu, o cara foi assassinado, os gregos pensaram, agora é a hora da gente tirar esse jugo aí. E outro problema com os bárbaros. Os bárbaros, no limite de seu território ali, estavam atacando também. Então Filipe mostra já sua geniosidade, resolvendo esses 3 problemas. Primeiro, com os pretendentes, assassina todo mundo, massacra, não quer saber. Ele é o rei de direito, manda matar todo mundo, massacrar todo mundo que queria tomar o seu lugar. Segundo ponto, Grécia, o que ele ia fazer? Foi correndo até Corinto, depois que massacrou os pretendentes todos, correu até Corinto, juntou os gregos lá para se proclamar o grande comandante, como seu pai tinha sido proclamado pelos gregos ali como comandante do exército grego, dos gregos, da cultura helênica contra os persas. Alexandre fez a mesma coisa, correu para Corinto para isso. Terceiro ponto, foi contra os bárbaros, detonou os trácios e os ilírios, acabou com eles. E, inclusive, durante essas batalhas aí, as cidades gregas, conforme um boato de que Alexandre teria morrido nessas batalhas, se levantaram em insurreição, se revoltaram, causaram motins. Alexandre foi lá, debelou os motins todos, inclusive detonou a cidade de Tebas, arrebentou com a cidade de Tebas inteira. Salvou a casa de Píndaro, mas o resto todo detonado, arrasado. Tudo resolvido em casa, pôde preparar seu exército para a grande marcha para o Oriente. Porque o que faltava para os gregos nesse momento era, como já tinham uma cultura maravilhosa, já tinham vencido os persas em grandes batalhas defensivas, agora era a hora da marcha para o Oriente, de conquistar aquele grande império, porque cidadãos elevados como os gregos tinham que ser donos de um território vastíssimo, e não apenas daquele quinhão de terra que era ali aquela península balcânica, certo? Então, Alexandre finalmente pode colocar isso aí em prática. Quer dizer, em 334, Alexandre junta seu exército, 30 mil soldados, mais ou menos, de infantaria, 5 mil cavaleiros, mais ou menos, e começa a marchar para o Oriente. Quando, em 333, entrou na Ásia Menor, mais ou menos na região da Frígia, ele encontra o famoso nó Górdio. O que era esse nó Górdio? Existia uma lenda que fora passada de tempos em tempos,
de que um famoso rei da Frígia morreu sem deixar sucessores, e os oráculos profetizaram que o próximo sujeito que parecesse numa carroça de bois, carro de bois, deveria ser o rei da Frígia. O sujeito fez isso aí, eventualmente apareceu um camponês com seu carro de bois e foi entronizado, colocado como rei. E essa carroça, esse carro de bois aí, ficou amarrado em homenagem a esse oráculo, a essa profecia, a um canto da cidade, um nó muito forte, um nó que ninguém conseguia tirar aquele troço ali. E se profetizou que quem conseguisse desamarrar eventualmente aquele nó ali, ninguém conseguia, seria o dono de toda a Ásia. Quando Alexandre entra ali no território de Górdio, ele encontra o nó. E aí todo mundo brincando, né? Desamarra, 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 para ver se ele seria o grande conquistador das terras da Ásia, do grande Império Persa. E aí é uma cena famosa, porque Alexandre, ele olha para aquele nó ali, saca a espada, dá uma espadada e arrebenta o nó. Claro, desata o nó dessa maneira. E ele fala para todo mundo, não importa a maneira como o nó é desatado, o que importa é que ele foi desatado. E isso seria um oráculo, uma profecia de que Alexandre conquistaria realmente as regiões da Ásia porque conseguiu desatar o nó. Não importa a maneira como ele fez. Com profecia ou sem profecia, Alexandre continua sua marcha para o Oriente. Só que Alexandre foi malandro. Por quê? O Império Persa tinha muitas frotas, muitos navios, que Alexandre não tinha poder naval. Mas o Império Persa tinha, por conta de suas colônias. Então Alexandre foi indo pela costa. Ele vai descendo para a região da Síria, vai descendo até o Egito, ele vai descer, em vez de fazer um caminho reto para o Oriente. Porque assim ele destrói os portos, percebe? Assim os navios não têm como sair. Então a ideia de Alexandre foi essa, capturar as cidades da costa primeiro para depois ir para o Oriente. E ele faz isso. Chegando na região de Tiro, inclusive, vai ter um problemão, porque a cidade de Tiro não se entrega, Tiro da Fenícia, também já fizemos um vídeo sobre esse, que eram muito amigos daquele sistema que ali estava, do Grande Império. Então, quer dizer, não se submeteram e Alexandre, depois de 7 meses, conquista a cidade, detona todo mundo também. Alexandre arrasava. Quando havia um problema, ele ia lá e acabava o problema na hora, não sobrava muita gente para contar a história. Mas, de uma maneira geral, quando a conquista era mais tranquila, era pacífica, as pessoas abriam as portas para a entrada de Alexandre, que, convenhamos, realmente aparecia para a cidade como um libertador, como um cara que estava tirando o jugo da Pérsia dessas regiões conquistadas. Então, a grande maioria abria as portas para Alexandre. E ele permitia, como Ciro o Grande havia feito antes dele, ele permitia que os costumes, as crenças, a religião fossem mantidas. A cultura daquele povo ali fosse mantida, porque assim era mais fácil dominar o povo, conquistar o povo. Ciro, que foi o cara que começou a fazer isso, mas Alexandre, com uma política muito parecida, política de diplomacia, consegue ter um ótimo resultado também dessa maneira. E, inclusive, depois que tem conquistado as regiões, instaura a cultura grega sobre aquela região toda ali. Uma coisa muito interessante de se analisar, essa ideia de globalismo, que é tão normal a nós nos nossos dias atuais, já existente lá 300 para 400 anos antes de Cristo. E Alexandre não parou, continuou descendo a costa do Mediterrâneo, foi até o Egito, conquistou o Egito, se colocou como o continuador dos faraós, depois foi até deificado no Egito, chamaram Alexandre de um deus, não um homem. E por que ele conquistou o Egito? Porque era o celeiro, era o grande celeiro do Mediterrâneo, era o Egito, dali que saíam os grãos, ali que alimentava realmente a população, o seu grande exército foi alimentado por conta dos grãos do Egito. Então conquistou o Egito, pôde se embrenhar para o centro do Império Persa. Enquanto ele marchava, perceba, Dario III, o imperador persa, ficava mudo, ele não ficava parado, ele ia fugindo, fugindo, fugindo. 331 a.C., depois de algumas derrotas, Dario III reúne um enorme exército ali em Gaugamela e se trava a famosa Batalha de Gaugamela, 331 a.C., onde se considera o fim do Império Persa, porque foi uma derrota fragorosa do Dario III e Alexandre o Grande provou que realmente era para ser o novo rei dos reis e foi assim considerado, né? Rei dos reis a partir dali por diante. 330, Alexandre ainda persegue um pouquinho mais Dario, que continuaria fugindo para as regiões orientais do Império, mas em 330 a.C., Dario III é encontrado morto, foi assassinado por outro pretendente e Alexandre é definitivamente senhor do mundo, né? Um grande império
que englobava todo mundo conhecido praticamente ali, era o de Alexandre o Grande. Não satisfeito, esse cara nunca ficava satisfeito, bateu o olho para as Índias, uma região misteriosa, uma região distante, uma região que ninguém chegava, e foi o primeiro cara a se embrenhar para lá. Se meteu para lá 326, enfrentou o rei indígena Poros, venceu a batalha mais sangrenta de todas e conquistou a Índia. E quis ir mais adiante, botou seus olhares no horizonte, as grandes cadeias de montanha que queria atravessar, mas seu exército, enfim, diz, não vamos mais. Depois de 8 anos, em 8 anos ele conseguiu isso tudo. 8 anos sofridos de batalhas, de privações, de miséria, o exército quis voltar para casa e não houve nada que Alexandre pudesse fazer. Então teve que regressar para as capitais do Império, né? Voltou para a Babilônia com seus generais, seus oficiais, e dali, quando já planejava uma invasão à Península Arábica, morreu. 323 a.C., morreu. E em sua tumba estava escrito, assim se conta, esta tumba basta para aquele a quem o mundo não bastou. História interessante, morreu Alexandre o Grande. Então vamos falar um pouquinho das consequências disso aí. Não se sabe exatamente como foi que Alexandre morreu. Se foi por conta de uma doença, se foi por conta dos ferimentos em guerra, se foi por conta de envenenamento, que era muito provável. Muitas versões se tem do fato, né? O que se sabe é que, por cerca de 2 semanas, sofreu e morreu. Então, quer dizer, foi uma morte demorada. Por isso que seria muito provável a hipótese do envenenamento. O improvável é que os venenos à época não demoravam tanto para matar, então eram mais imediatos. Mas em um documentário de 2003 da BBC, um cientista aventou que poderia ter sido envenenamento por Veratrum album, né? Então, vai saber, pode ser que tenha sido envenenado muito bem, pode ter sido malária, pode ter sido febre tifoide, ninguém sabe exatamente o que foi. O fato é que morreu depois de alguns dias em agonia e não podia falar, não conseguia falar. Por que é importante isso? Porque ele não conseguia dizer quem seria o sucessor daquele tremendo império. Então, quem que continuaria? Isso era um problema premente. Os generais, logo que Alexandre morreu, sem deixar sucessores, nem um filho e nem dizendo quem que ele queria que tomasse conta do império, os generais dele se reúnem e tomam a seguinte decisão. Quem ficaria como imperador daquele grande império, rei dos reis, seria Filipe Arrideu, um irmão de Alexandre por parte de pai, só que esse camarada tinha problemas mentais, era alguém com dificuldades intelectuais. Então, teria que haver um regente. Só que outra coisa, ele ficaria como rei, Filipe Arrideu, figura simbólica de rei, porque das 3 esposas legítimas de Alexandre, uma delas estava grávida, então poderia vir um sucessor ali. Então a ideia seria esperar para que esse filho viesse à luz e então fosse ele o herdeiro do trono. E aconteceu, porque essa mulher, enfim, deu à luz a Alexandre IV, que ficou como herdeiro do império, só que num período de regência. Regente, o que acontece? Colocam alguém para tomar conta do império, para dar as ordens, porque uma criança, um bebezinho, 2 anos, 3 anos, não vai saber da ordem nenhuma, e nem esse tio do menino que tinha problemas mentais. Então, foi estabelecido um regente, e esses generais cuidariam das grandes regiões conquistadas do Império, um em cada região. Então aí que surgiu o problema, gente, porque esses generais começaram a cair na pancada entre eles próprios. Então, quer dizer, não fizeram nada que era para ter feito, que era para ter segurado as regiões até que o menino crescesse. Com 14 anos, Alexandre IV e Filipe Arrideu, junto naquela patota toda, foram assassinados para que esses generais tomassem o poder para eles mesmos. E continuaram brigando, e foram uma série de brigas ali, que nem vamos detalhar, que são muitas mudanças políticas que acontecem nessas regiões aí, desde a morte de Alexandre 323 a.C., até mais ou menos, vamos colocar aí o ano 0 a.C., com Jesus Cristo, e as conquistas romanas, porque os romanos vão conquistar essas regiões todas desses generais e seus sucessores de Alexandre. Então por isso que não é tão importante nos determos falando sobre essas brigas deles, tá ok? Isso já vamos falar na série de Roma, quando tratarmos as conquistas dos imperadores romanos. Tá? O que é importante a gente notar agora?
falando de Alexandre, falando de Filipe, falando dos macedônios, importante a gente notar que houve muitas consequências muito importantes, até para nós, vivendo tanto tempo depois disso aí. Por quê? Quando Alexandre conquista aquela região imensa, ele estabelece a cultura grega como a cultura dominante daquela região. E os romanos são herdeiros dos gregos. Porque os romanos não vão implantar a sua cultura nas regiões conquistadas aos gregos. Eles vão se apropriar da cultura dos gregos e misturar, fazendo a famosa cultura greco-romana, que a gente é diretamente herdeiro hoje. Então, quer dizer, não fosse as conquistas de Alexandre, né, e aquela cultura grega implantada ali, hoje nós seríamos herdeiros da tradição oriental, da cultura oriental, e não da cultura ocidental, daquele punhadinho de terras ali, que era a Grécia, né, e depois misturado com a região dos romanos. Então, por isso que é muito importante para nós analisarmos isso aí. Esse período dos generais é chamado período helenístico. Quando você ouvir falar período helenístico, é esse período entre a morte de Alexandre e as conquistas dos romanos dos territórios conquistados pelos gregos. Não vão durar tanto tempo, mais ou menos 150 a 300 anos. Todo esse império conquistado por Alexandre vai cair na mão dos romanos. Tá? Então, é importante você notar isso. E com isso terminamos, enfim, a nossa série dos gregos. A série ficou longa, mas não dá para falar em 1 ou 2 vídeos sobre a Grécia clássica, da qual somos herdeiros tão diretos. Vamos falar agora da série de Roma, a partir do próximo vídeo. E, terminando Roma, vamos sair de um período histórico, sair da Antiguidade Oriental e vamos entrar, sim, na Idade Média, a famosa Idade Média, com as conquistas dos bárbaros, depois com a preponderância do catolicismo, com o nascimento do Islã, coisas muito atuais a nós nos dias de hoje. Vamos estudar daqui a pouquinho, mas antes precisamos falar de Roma, porque Roma é a pedra basal da nossa cultura. Quase tudo que nós vivemos hoje é influência direta dos romanos. Então, se segura que vamos fazer uma série muito legal, você vai curtir muito e vai entender muito melhor o mundo à sua volta quando estudarmos sobre os romanos, tá ok? Gente, obrigado por ter acompanhado essa série aqui, obrigado por ter apoiado tanto o canal, temos crescido muito graças ao seu apoio, estamos aí com 2.500 inscritos, nunca pensei que chegaríamos aqui, né? Estamos fazendo um desafio de 1.000 inscritos agora, tudo graças a vocês, gente. Então, muito obrigado, fico um obrigado carinhoso, de coração. Não é tão fácil gravar vídeo, pretendo me dedicar um pouquinho mais, mas muito obrigado. Fica aí o agradecimento especial para vocês, inscritos no canal, e aguardem, que muita coisa legal vai vir pela frente e eu conto com a presença de vocês, tá ok? Gente, um grande abraço, tudo de bom, te vejo em Roma, hein? Valeu!